Bem-vindos ao Van de Estrogênio, bem-vindos a esse nosso canal, que é um canal de troca que já está aqui com a gente há tanto tempo. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é a doutora Maíra de la Roque, eu sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima por esse mundo da saúde feminina. E aqui no canal, a gente está sempre conversando sobre temas tanto da obstetrícia quanto da ginecologia, um pouquinho de maternidade ali misturada em tudo. E nos comentários a gente tem sempre muita troca entre vocês. Então, se é a sua primeira vez, conta um pouquinho da sua história aqui. Você vai ver que as pessoas trocam, respondem e eu tento vir o máximo que eu consigo responder e tirar as dúvidas de vocês, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que, assim, eu tenho muita paixãozinha. Quem me conhece sabe como pra mim isso faz diferença e isso é importante. E graças a Deus, eu no meu caminho sempre encontrei várias pessoas muito legais fazendo esse trabalho. E eu escolhi uma delas para estar aqui comigo hoje. Bem-vinda, Thaís. Ai, muito obrigada, doutora, pelo convite. Fiquei muito feliz. É um prazer muito grande estar aqui participando do seu canal. Falar um pouquinho de fotografia de parto. Vamos falar de fotografia de parto. A Thaís, ela é fotógrafa de parto. Hoje em dia ela trabalha exclusivamente com essa parte de parto e eu escolhi a Thaís pra gente conversar exatamente por isso, porque ela vive isso no dia a dia, isso é o diário dela. Acontece sempre, né, Thaís? Sempre. Todos a os sua dias, vida é tão corrida quanto a minha. Sim. Você trabalha com disponibilidade igualzinho ao obstetra, ao pediatra, à enfermeira, à doula. Você também vive do telefone do lado, né? Exatamente. Do telefone 24 horas ligado, esperando o telefone tocar e para eu correr para poder correr para maternidade. Thaís, eu sempre falo para as minhas pacientes, então quem tá comigo sempre sabe disso, mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona esse processo de fotografia no parto, na cesariana. Como é que funciona? Porque o que eu vejo muito das pacientes que têm algum questionamento é: mas será que não vai ser mais uma pessoa na sala? Será que não vai invadir o meu processo? Será que não vai tirar a minha liberdade? As pessoas têm muito a ideia daquela foto posada, Sim. né? E a fotografia de parto não é isso, né? Então explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona. A fotografia de parto, eu sempre digo que você precisa ter um olhar muito sensível, né, e um olhar muito criterioso e entender também o que aquele casal procura, o que eles estão buscando. Porque a gente tem a fotografia de parto, onde a gestante ela vai estar mais exposta, né, e nós temos a cesárea, onde não tem tanta exposição. Na fotografia de parto normal, parto humanizado, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai conversar com a gestante. Eu explico para a gestante como que é todo esse processo, né, do período que eu vou estar ali, que é quando ela tiver mais ou menos com 5 centímetros de dilatação ativa, até o processo final, de quando ela estiver pronta para ir para o quarto. A pergunta que vem muito para mim sempre é o quê? Mas e as fotos, quando o bebê estiver nascendo? E a minha pergunta para eles sempre são: vocês querem que eu tire foto do seu bebê nascendo naquele momento, no parto normal? Ou você quer que eu espere que a obstetra traga o seu bebê e aí sim eu faço a fotografia? Então nós temos 2 momentos. Na minha página do Instagram, eu não publico esse tipo de fotografia mais exposta, porque eu não me sinto à vontade. Eu acho que a gente pode postar muitas fotos maravilhosas de partos normais, aonde a gente não precisa expor tanto a gestante. E eu acho que muitas delas ficam mais tranquilas nesse sentido. Não que quando a gestante autoriza, quem quiser postar, posta, enfim. Tem escolha do profissional e da paciente. Tem todos os tipos de fotografias, enfim, e isso é uma particularidade de cada um, Sim. Né? Então, assim, eu sempre deixo claro que a minha fotografia de parto, ela não é exposta ao público, mas ela recebe, sim, essas fotos caso ela queira, vendo o bebê nascer, e aí a gente vai trabalhando como se eu estivesse ali invisível para ela, e pegando todos os momentos
que ela estiver ali no trabalho de parto, junto com o acompanhante dela, com o esposo, com quem estiver acompanhando, a equipe médica, fazer o registro da equipe médica, fazer o registro, né, dela naqueles momentos onde ela faz alguns exercícios, né, todo o processo do trabalho de parto, que às vezes a gente sabe que ele é longo e às vezes ele é rápido, né, então a gente também tem que ser rápida para N motivos, porque assim, no parto normal você tem... a gente trabalha com pouca luz, pro fotógrafo isso, né, já você tem que saber mexer no equipamento para poder fotografar isso e ter uma boa qualidade de fotografia e entregar esse material que ela espera, né, então assim, eu converso com as gestantes justamente isso, no parto normal, o que você tá esperando dessas fotografias? A cesárea, né, já é uma coisa um pouco mais clássica, né, assim, tem sempre as fotos que o paciente sabe que quer. O parto normal é muito imprevisível. É totalmente imprevisível e assim, e tem casais que são muito reservados e muito românticos, então você vê já, quando você conversa com eles por telefone, você já vê que aquele casal, ele segue uma linha, outros já são mais descontraídos, então você consegue umas fotos mais descontraídas, porque o próprio casal, ele leva o parto para isso, então assim, você consegue. E assim, o número de fotos são infinitas, não existe como mensurar, assim, porque, né, são várias possibilidades que a gente tem para fazer. E, claro, tem no final, depois, quando o bebê já nasce, né, seja no parto normal ou na cesárea, algumas fotos os casais pedem para que sejam mais posadas, junto com o bebê. Mas, assim, o mais emocionante que a fotografia mostra é o momento realmente... O espontâneo, né? Exatamente, o espontâneo, aquele momento de emoção, principalmente quando quando a mãe segura aquele bebê, você vê, sabe, que assim, tem aquele sentimento, aquela sensação. Sim. Então, assim, aquilo tudo mexe. Então, pra mim é uma coisa assim fantástica. Eu amo. Quem é apaixonado por isso, não, é assim, fica apaixonado por esse momento. Eu falo que eu saio renovada, né? Mais às vezes você fala que você tá horas, tá cansativo, virou a noite. Mas assim, ele é fantástico. Você olha e fala, meu Deus. Eu brinco que é um banho de ocitocina na equipe inteira, sabe? Fica todo mundo assim, extasiado quando o processo termina. E o que eu costumo explicar para elas é isso. A fotografia de parto, ela é documental. Então, o fotógrafo, ele não vai se colocar ali no processo. Ele vai visualizar, acompanhar e documentar o que está acontecendo na sala. Exatamente. Então, eu brinco que o fotógrafo que sabe o que faz, ele some, você esquece, o processo está acontecendo e ele tá lá no cantinho dele só olhando, observando, é muito observacional o negócio, exatamente, né? Até porque eu sempre digo, né, para as gestantes, deixo muito claro, independente de ser um parto normal ou uma cesárea, eu falo, olha só, eu tenho que estar ali praticamente invisível. Eu posso ajudar até um determinado momento, onde me cabe uma ajuda de pegar uma água, né? Isso. Assim, algo nesse sentido. Mas, de forma alguma, eu não entendo de obstetrícia. Então, de forma alguma, eu vou interferir em qualquer coisa ali. Porque quem comanda a sala de parto ou o centro cirúrgico é a sua equipe médica, que te acompanhou, que você confia, né? Sim. E assim, você tá confiando numa fotógrafa de parto que não vai fazer determinadas fotos aonde não se cabe a determinados momentos. Então, você tem que entender essa posição também, né? De saber ter aquele olhar e falar, não, agora eu não posso fotografar, agora eu tenho que aguardar, agora eu vou esperar um pouco mais. Agora sim, eu já consigo fotografar. A gestante, às vezes, prefere ficar um pouco, né, sozinha, com o esposo. Sim. Então, você tem que respeitar esses momentos para que realmente ela se sinta à vontade para depois o trabalho fluir. E fluir com a equipe junto, porque aí ele fica fantástico. Você tem aquela conexão, sim, né? Então, você consegue juntar todas as possibilidades e fazer... seja de 1, 2, 10 horas, inúmeras fotos e um trabalho maravilhoso com a equipe médica, com o casal, com o bebê. E as fotos vão ficar ali eternizadas. Isso é uma coisa que eu sempre falo para elas também, quando elas me perguntam assim, eu não sei se precisa, se é um momento. Aí eu brinco e falo assim, você bateu foto do seu casamento? Você casou e bateu foto do seu casamento? A maioria que casou vai responder que sim, né? É muito difícil você ter um casamento que você não teve um registro fotográfico do casamento. Eu falo assim, no seu casamento, você tinha inúmeras pessoas que poderiam
bater aquela foto, Sim. que poderiam guardar aquela lembrança pra você, e você tem um momento que você consegue replicar. Vamos bater, não ficou legal não, volta aqui, vamos fazer de novo. Então você tem muitas pessoas batendo foto de um momento que você consegue replicar. Óbvio que não a cerimônia, mas que você consegue replicar. Sim. Né? Então, assim, qual o sentido de você contratar alguém para um momento em que você poderia ter várias testemunhas fazendo isso por você e não ficando bom e você repetindo, e não contratar para um momento que é único, que não vai ter ninguém além de você e o seu acompanhante ali. Sim. A equipe médica vai estar ocupada com a parte médica do processo, né? Então, assim, não vai ter ninguém além de você e o seu acompanhante ali. Não dá para voltar atrás. Cada segundo, ele é único. É único. Cada flash é um momento, não tem como voltar. Eu brinco que não dá pra bota a criança de volta Não. rapidinho, não ficou boa. Espera um pouquinho. Aquela foto ali já foi, já se perdeu, né? Então, assim, é um momento muito mais delicado e lindo. Eu falo assim, o nascimento do seu filho é em algum grau mais importante que o casamento? Todas riem, todas falam que sim. Eu falo, então por que não registrar isso? Sim, Sabe? chega muito pra mim, né? Mas eu não quero foto e filmagem, ou então eu não quero. Não sei se eu ainda quero fotografar, porque o meu marido adora fotografia e ele quer fotografar. Tudo bem. Eu acho fantástico que ele goste de fotografar, não me atrapalha em nada o acompanhante tirar fotos, enfim, zero me atrapalha. Mas ele também tem o direito de curtir aquele momento. De estar ali com você, te dando aquele apoio, vamos juntos, né? Você tá com receio, sei lá, de uma anestesia ou de algum outro processo, alguma coisa. Porque assim, eu sempre digo que eu tenho 2 filhas, então eu sempre falo que quando você vai ter um bebê, principalmente pela primeira vez, você tá indo num lugar que você não conhece, tá indo pro escuro. Então você tem toda aquela sensação. Então você tá ali esperando, né, sei lá, 39, 40, 41 semanas, o tempo que for pra ter esse bebê, o seu marido, o seu acompanhante tá junto com você ali naquele momento. Também tá esperando, né? Então, ele também tem muitas ansiedade, vezes, também tem medos. Sim, e muitas vezes eles estão mais nervosos que a própria gestante. Muitas vezes. Né? Então, assim, eu já tive, assim, casos que o pai falou, não, vamos fazer só foto e eu levo a GoPro. Ele esqueceu de ligar a GoPro. Tá tudo bem. Ela quase matou ele. Isso é uma outra coisa que eu falo pra elas também. Eu falo assim, cara, não bota neles essa responsabilidade, porque a gente não sabe como eles vão reagir. Exatamente. Cada um reage de um jeito. Um esquece, um fotografa o chão, o outro fica desfocado, o outro faz uma foto extremamente exposta e feia. Então, assim, não bota neles essa responsabilidade pra não virar uma briga de casal depois. Exatamente. Tipo, não temos foto do nosso filho, a culpa é sua. Não, e assim, muitas vezes elas olham algumas páginas do Instagram, olham minha página do Instagram e falam pra eles, eu quero essa foto. Eu quero tirar uma foto igual a essa. Ele nem sabe, às vezes, a posição, ele não sabe qual é o momento, quem vai tirar, quem não vai, quem pode, quem não pode. Porque, assim, a equipe médica, ela pode ajudar? Sim, ela pode. Mas, assim, a equipe médica, ela tá ali pra uma outra função. É isso. Né? Então, ela tem que estar à disposição ali pra... Mesmo que esteja tudo tranquilo, a maioria das vezes, graças a Deus, eu peguei partes tranquilos. Mas, assim, eles estão ali para outro trabalho, outra função. Eles têm várias coisas a serem feitas. E o pai fica perdido. Perdido, não sabe onde se posiciona, Sim. não sabe. E isso é uma outra coisa que eu também sempre falo para elas. Eu falo assim, quando vocês forem optar por contratar um fotógrafo, olhe e procure. Elas sempre perguntam, pode ser o fulano de tal que faz o aniversário de todos os anos, o aniversário da família. Pode ser. Assim, pode ser quem você quiser. Tá? Mas garanta que essa pessoa tem algum grau de conhecimento em parto, principalmente em parto, né? Na cesárea também, porque a pessoa tá entrando num ambiente estéril, ela não pode encostar nas coisas, ela tem um lugar que ela não pode ficar. Então tem todo um know-how ali que precisa ter, né? Mas no parto mais ainda. Fala assim, garanta que essa pessoa tenha um material adequado para baixa luz, garanta que essa pessoa saiba os timings de um parto, porque quando você começa a acompanhar parto, você começa a saber aonde se posicionar e o que fazer. Garanta que essa pessoa saiba tudo isso, porque senão não vai ficar bom. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E falando de cesárea, na cesárea a gente tem uma outra visão, né? A gente tem um outro processo. A gente vai falar disso. A gente vai falar? Vai, a gente vai falar. Combinado. Guarda isso. Guarda a cesárea. Cena dos próximos capítulos, a gente vai falar sobre isso. Nesse momento, a gente vai
fechar falando assim, eu falei pra eles sobre a importância, a gente conversou sobre a importância, sobre ter alguém ali, e uma última coisa que sempre é muito ansiogênica pra elas e que eu queria que você deixasse isso um pouquinho explicitado, é quando chamar, será que vai chegar a tempo? E, entendeu? Tem que estar comigo desde que eu entro no hospital ou não? Tenho que chamar só quando tá nascendo? Quanto tempo o profissional fica ali? Ele cobra por hora ou não cobra? Essas coisas. Tá. Só voltando um pouquinho na questão da gente estar falando de que a gente comentou de ser um profissional da área de parto, né? Específico em partos. Tem muitas pessoas que falam, a minha tia é médica, ela vai entrar e ela vai fotografar. A minha prima, minha irmã. Isso também eu acho que é uma questão que eu levo muito para elas. Eu falo, não tem problema, é uma opção de vocês, mas pense que ali existe sentimento também, existe expectativa. É arriscado. E isso pode também impactar. Porque na hora de nascer ela pode se emocionar e esquecer de fotografar, né? Exato. Mas voltando na pergunta. No parto normal, normalmente eu peço para que elas me liguem a partir do momento que elas estão indo para a maternidade, para que eu já saiba que elas estão em trabalho de parto, romper uma bolsa, enfim. E quando chegarem na maternidade, forem avaliadas, elas me informarem como que tá esse processo. Eu chego na maternidade quando elas estão com 5 para 6 de dilatação. E dali eu vou ficar o tempo necessário que o bebê precisa para nascer. O valor, ele é único para o período que eu ficar ali, ou caso precise virar uma cesárea. Não existe um valor a mais, ela não vai pagar por fotos a mais, nada além disso. A gente depende do bebê para nascer, né? E de vários fatores. Então, eu não posso ser uma fotógrafa de parto limitada, porque não tem sentido, né? Além de eu deixar aquela família, aquele casal ansioso, preocupado com esse momento, eles me perguntam, quantas fotos você vai tirar? Não tenho a menor noção, né? Assim, eu vou tirar as fotos necessárias e ela vai receber um número de fotos, todas que estiverem no padrão de qualidade do meu trabalho. Independente, no contrato geralmente vem em torno de 100, 120 fotos. Impossível. Mesmo, assim, que seja um parto rápido, ela vai receber muito mais que isso. Todas em alta resolução, todas tratadas, né? Por quê? Porque, assim, eu gosto muito de tirar, principalmente, fotos de muitos detalhes. Eu acho que é muito importante, né? Pulseirinhas, identificações, o bebê se trocando, os detalhes ali no momento do casal, né? A espera do bebê. Então, assim, isso tudo vai te gerando, né? Vai te abrindo, né? As possibilidades e você consegue fazer materiais imensos e, assim, materiais maravilhosos. Então, não existe como eu cobrar um valor fora daquele que é um padrão. Ele é um valor único e ela vai pagar por aquilo, independente se eu ficar ali o tempo que for. O tempo que for. Não tem como. Eu brinco com elas, eu falo isso, gente, bom profissional de parto, seja ele quem for, seja o médico, seja a enfermeira, seja a doula, seja o fotógrafo, seja quem for, não tem como trabalhar, eu brinco com taxímetro. Não tem. Porque imagina você no momento do seu parto preocupado, pelo amor de Deus, criança nasce porque tá aumentando minha conta. Isso não faz sentido. Não sabe? faz. Ou então você cobrar por fotos a mais. Por exemplo, sei lá, um exemplo, né? No contrato, que eu vou receber 120 fotos. Você me entregou 130, vou pagar a mais dessas 10? Não. Não tem sentido eu ficar com essas 10 fotos. Sim, são importantes para mim, para um portfólio, mas é muito mais importante para elas, né? Para o casal, para a família. Sim. Então, assim, eu acho que o fotógrafo de parto ou de qualquer especialidade, ele não tem que se limitar. Quando você se limita, você está limitando a você mesmo a ver novas frentes de trabalho e, principalmente no parto, são coisas muito inesperadas. A gente não tem como controlar. Então, assim, não existe um controle. Então, quando eu decidi que eu ia ser fotógrafa de parto, apenas de parto, eu já sabia que meu telefone ia tocar a qualquer dia, a qualquer horário. Sim. E que eu teria que estar disponível a qualquer dia, a qualquer horário e a hora que for, o dia que for, como for, né? Enfim. E se planejar para isso. Sim, programar e ajustar a sua vida para esse processo. Exatamente, para isso. Então, assim, não existe. Então, eu sempre oriento. Quando estiver com 5, 6, chego na maternidade com mais, já me liga voando. Porque aí eu vou. Porque, assim,
eu moro próximo da maternidade, da perinatal da Barra. Então, eu chego super rápido. E aí, isso faz com que é uma facilidade. Já tenho essa facilidade Sim. de estar próxima. E de chegar ali e ter aqueles momentos que elas querem, né? Que elas me pedem. Tem gestante que fala, eu quero que fotos na banheira, isso, aquilo. Então tá bom, então vamos conversar com a equipe médica, vamos alinhar, né? E vamos ver como que isso vai acontecer, quando não vai, para que eu possa chegar. Às vezes eu chego com um quarto de dilatação, aí é uma evolução. Vai depender muito, né? Depende muito de cada um, né? De cada gestação, de cada evolução daquele processo. Então, assim, eu acho que eu não me limito a isso. Tipo, o contrato não é uma coisa fechada. Não, o contrato, ele é para nos resguardar de certas coisas, né? De certas, de entregas, enfim, né? De prazos e tudo mais, valores. Mas a Thaís, ela vai estar ali, fotógrafa, o tempo necessário. Independente. Sim. 5, 6, 10 horas. É verdade, a gente já ficou isso tudo. Já. Gente, então é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao processo de por que escolher, ai, Maíra, mas é que eu tenho esse ponto aqui que me pega. Coloca aqui nos comentários, na medida do possível eu vou responder vocês. Vou pedir pra Thaís também ficar de olho ali. Se surgir alguma coisa que eu não faço ideia de como responder, eu dou uma perguntada pra ela. Interajam e aquelas coisas clássicas de YouTube que vocês já estão cansados de saber. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e a gente se vê semana que vem. Beijo. Beijo, obrigada.